Eu não sei você, mas eu já pensei muito sobre o que Deus queria pra minha vida. Eu acho que todos nós nascemos com algo dentro de nós que tem anseio por descobrir o nosso propósito de vida, por entender para que é que nós estamos aqui, para que é que nós existimos, sabe? Aquele momento de crise existencial que eu acho que todo mundo já passou. E eu já passei por isso muitas e muitas vezes e acho que continua sendo algo constante, algo do tipo que nunca acaba, seja você tendo 15 anos ou você tendo 40 anos de idade. Eu acho que é algo que constantemente nos persegue. Essa crise de não saber o que fazer da vida ou para que nós estamos aqui. E eu tenho refletido muito sobre como nós fomos realmente criados com um propósito. E acho que nós somos criados com dois tipos de propósitos. E dentre eles, um propósito geral, na qual todos nós, seres humanos, somos criados por Deus. Mas também um propósito específico, na qual eu fui criada individualmente e especificamente para isso. Mas eu acredito que você também, em específico, foi criada para fazer alguma coisa em específico, algo que somente você pode fazer. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre essas coisas que eu tenho refletido. Eu acho que não só acho, mas tenho certeza que o propósito principal pelo qual nós somos criados é para exaltar, glorificar e adorar a Deus. Eu não tenho dúvidas disso, porque Ele é um Deus supremo e poderoso. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas e não tem outra razão para nós vivermos a não ser glorificar ao nome dele, porque a supremacia dele está acima de todas as coisas, sabe? Não há nada que seja maior do que ele. E sério, a gente não consegue nem explicar um Deus como esse, sabe? Não tem palavras suficientes no dicionário pra gente falar sobre esse Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus que é extraordinário e que realmente nos falta entendimento e conhecimento sobre ele, porque ele excede o nosso entendimento, não tem como entender. Então, assim, o que é nós, meros seres humanos, comparado à magnitude que é Cristo Jesus, que é Deus, o Todo-Poderoso? E assim, não há outra alternativa para qual nós, seres humanos, estarmos aqui nessa terra, a não ser para exaltar, glorificar e adorar a esse Deus que é maior do que todas as coisas e que até mesmo excede todo o nosso entendimento, toda a nossa capacidade de compreender. E então, obviamente, esse é o nosso propósito. E não tem como o meu propósito de vida individual, que é especificamente para mim, ir contra a esse propósito que é geral, sabe? Não tem como o seu propósito de vida, que é específico para você, ser diferente e ir contra o seu propósito geral, que é o seu propósito de vida extrema de todos os seres humanos, que é glorificar a Deus. Então, se você tá pensando sobre qual é o propósito de vida, sobre qual é o seu motivo de existência, porque você foi criado, eu tenho a resposta. Você foi criado para glorificar a Deus, para adorar a Ele. E é claro que tem algo específico nessa vida para você fazer, algo unicamente para você e um propósito individualmente seu, exclusivamente seu, que ninguém pode realizar a não ser você. Mas esse propósito individual nunca vai passar por cima do seu propósito principal, que é adorar e exaltar o nome de Deus. Então, eu queria falar sobre isso, sobre esse propósito, sabe? Deus nos colocou aqui na Terra para adorar o nome dele. Então, o seu propósito de vida tem a ver com isso, sabe? Tem a ver sobre fazer tudo para a glória de Deus e torná-lo conhecido. Sabe? Quando você
encontra algo que você gosta muito, é normal você querer falar desse algo para as pessoas e querer mostrar para essas pessoas o quanto esse algo é importante, o quanto esse algo é extremamente maravilhoso. Sabe quando você assiste um filme muito bom e aí no dia seguinte você fala pra sua amiga: mano, você precisa assistir esse filme porque é muito bom. É exatamente isso. Esse é o sentimento que eu sinto sobre Deus. Eu sinto que eu tenho algo dentro de mim que é grande demais pra ficar apenas aqui dentro. Eu sinto que eu tenho um amor tão grande por Deus que é impossível não falar sobre esse amor para as pessoas. Eu me sinto tão amada por Cristo que é impossível não desejar que as outras pessoas percebam o quanto elas também são amadas, sabe? E é como se eu tivesse encontrado algo tão precioso e tão maravilhoso que eu simplesmente desejasse que todas as pessoas que eu conheço e até mesmo as pessoas que eu não conheço, mas que eu sei que existem e estão em algum lugar aqui nesse planeta Terra, é como se eu desejasse que todas essas pessoas entendessem, conhecessem e sentissem esse amor que eu sinto por Deus e entendessem o quanto elas são amadas por Deus, sabe? Porque eu sei o quanto Deus me ama e eu sei o quanto eu não mereço esse amor, o quanto eu sou indigna e não merecedora, mas eu sei que o amor dele por mim não depende daquilo que eu faço ou se eu mereço ou não. Ele simplesmente me ama, porque amar é a essência de Deus. E é por isso que eu sei que todas as outras pessoas que nesse exato momento estão vivendo a vida delas, seja lá fazendo o quê, se elas estão trabalhando, se tem pessoas estudando, se tem pessoas se divertindo, passeando no shopping ou fazendo compras, eu não sei. Tantas pessoas nesse exato momento estão fazendo várias coisas diferentes, mas eu queria que elas pudessem saber que elas são amadas por Deus, sabe? Esse entendimento que eu tive, eu queria que todos pudessem descobrir isso, porque é algo maravilhoso. E eu acho que esse é o nosso propósito de vida, é falar dele, porque quando você conhece ele de verdade, você entende o quanto é maravilhoso seguir a Cristo. Você quer que as outras pessoas também tenham essa experiência, sabe? De seguir a Cristo, de ter esse encontro verdadeiro com Deus, de conhecê-lo verdadeiramente. Não o Deus dos cristãos, não o Deus de Abraão, que agiu e que libertou o povo do Egito, tirou eles da escravidão, mas o meu Deus que me libertou, que me tirou de onde eu estava e me mostrou quanto eu sou amada, o meu Deus que já me fez viver tantas experiências únicas e individuais com ele, experiências que ninguém mais sabe a não ser eu e ele, e isso é incrível, sabe? Eu queria muito que todas as pessoas pudessem sentir isso que eu sinto por Deus e sentir, viver realmente de fato esse relacionamento que é, sabe? Porque a religiosidade muitas vezes nos faz pensar em um Deus distante, um Deus que tá lá no céu e que nos vê lá do céu, mas eu acredito em um Deus que vive comigo 24 horas, é um Deus que tá aqui comigo nesse exato momento e um Deus realmente amigo, que se relaciona, que fala comigo, que me escuta de verdade, que me abraça, que me aconselha, que me corrige muitas vezes, mas tudo por me amar. E um amor que é muito diferente do amor de qualquer amor que eu já pude viver e sentir das pessoas por mim. Um amor que excede muito mais o amor que a minha mãe sente por mim, que o meu pai sente por mim, ou que a minha irmã sente por mim, ou qualquer relacionamento que eu já tive com qualquer garoto. Um amor que excede tudo isso, sabe? Que é muito superior. Eu acho que esse é o meu propósito, sabe? É mostrar para as pessoas isso, é fazer com que elas também consigam viver esse relacionamento com Deus que eu tenho vivido e que eu sei que é maravilhoso. Então, eu sei que você tá aqui nesse vídeo porque provavelmente você quer saber qual é o seu propósito individual e específico que Deus tem pra você, mas
Sabe, eu acho que você só vai descobrir o seu propósito individual e específico para sua vida quando você estiver de fato cumprindo o seu propósito principal, sabe? Então, quando você estiver vivendo uma vida que cumpre o propósito original de Deus para sua vida, que é viver em santidade, que é viver para a glória dele e adorar a ele em todas as coisas, eu acho que aí sim você entendeu o significado de vida, você entendeu o significado de viver. E você entendeu que, independente do que quer que você faça, você vai estar feliz se você estiver fazendo aquilo que Deus nos fez para fazer, que é adorar Ele, sabe? É aquela frase que mais importante do que o caminho é a companhia, sabe? Hoje eu vivo essa frase na minha vida e eu já estive muito preocupada com o meu futuro. Eu já vivi muito preocupada com o que eu ia fazer, com quem eu ia me casar, com os meus futuros filhos. Eu já estive muito preocupada com qual faculdade eu ia fazer e com que trabalho eu ia me sustentar e viver, se eu queria fazer algo que dava dinheiro ou se eu queria fazer algo que eu gostasse de fato, ou se eu queria trabalhar como CLT, ou se eu queria realmente fazer uma faculdade e me empenhar numa profissão, ou qual seria meu ministério dentro da igreja. Será que eu ia ser aquela pregadora que pregava na igreja? Será que eu ia ser aquela pregadora que passa por todo o Brasil? Ou será que eu ia ser uma cantora que canta pelas igrejas e que toca e que lança um CD que fica famoso e faz sucesso, e aí essa cantora sai cantando por todo o Brasil ou até mesmo internacionalmente? Ou será que eu ia ser uma líder de jovens, talvez, líder do círculo de oração das irmãs? Ou será que eu ia ser uma pastora, uma esposa de um pastor? Ou será que... eu não sei, sabe? Eu já me peguei tão preocupada com o meu futuro, tão preocupada com o que eu ia fazer da minha vida. E hoje eu tenho a alegria de dizer que eu não me preocupo mais com isso, que é algo completamente estranho, sabe? Eu acho que só quem me conhece sabe o quanto eu sou uma pessoa ansiosa, ou eu posso dizer era, sabe? Mas hoje eu tô tão em paz com a minha vida e com o meu futuro, porque independente de qual caminho eu for seguir, independente do que eu for fazer, eu sei que a minha companhia é o principal. Se Deus está comigo, é o principal. E independente do que eu estiver fazendo, se eu estiver fazendo aquilo para a glória de Deus, se aquilo estiver deixando Cristo feliz, se aquilo estiver honrando e se aquilo for para a glória de Deus, se aquilo estiver adorando e exaltando o Criador de todas as coisas, eu estarei no caminho certo. Eu tenho certeza disso, sabe? Então, hoje, independente daquilo que o meu amanhã trará, que eu não sei se amanhã eu vou virar uma médica ou uma arquiteta, ou se eu vou simplesmente virar CLT. Eu não sei se eu vou ser uma pastora de igreja local, ou se eu vou ser uma cantora que sai cantando pelo Brasil, ou se eu vou ser uma missionária que prega a palavra de Deus da África à Ásia e pelo mundo afora, por todas as nações. Eu não sei. Eu não sei qual é o caminho que eu vou seguir. E eu não sei qual é realmente o meu propósito individual que Deus tem pra minha vida. Mas eu sei que há muitas opções. De verdade, tem muitas opções na qual eu posso seguir. Há muitos caminhos na minha frente, na qual eu posso seguir e tomar a direção. E junto com essa opção de vários caminhos que eu posso seguir, vem também o medo, sabe? De tomar, de escolher o caminho errado. Mas hoje eu não me preocupo mais em escolher o caminho certo, porque eu sei que em todos os caminhos, se eu estiver cumprindo o meu propósito original e principal, que é glorificar a Deus, eu sei que eu estarei feliz, eu sei que eu viverei feliz, e eu sei que eu estarei de fato cumprindo o propósito que Deus tem na minha vida, o propósito que Deus tem pra mim. Então, hoje,
Eu não tô mais preocupada com o futuro, nem com o que eu vou fazer amanhã, porque eu sei que glorificar a Deus, adorar a Deus é o meu principal objetivo, é o meu principal propósito de vida. Então, independente do que eu estiver fazendo, que eu faça tudo pra glória de Deus. E eu sei que eu estarei fazendo a coisa certa.